hoje eu quero gravar um conteúdo um pouquinho diferente aqui para vocês. Na verdade é para mostrar para vocês como que eu olho as estruturas de mercado baseado naquilo que eu falei para vocês ontem e antes de ontem, nos dois vídeos que eu gravei aí no canal, tá? Então eu preciso mostrar para vocês como eu enxergo as estruturas de mercado, tá? Lembrando que eu comecei a olhar a estrutura de mercado depois que eu estudei o conteúdo do ICT, tá? É um americano, né? E ele tem conteúdo sobre oferta e demanda, liquidez e estruturas de mercado, tá? Só que assim, pessoal, tanto o ICT quanto outras pessoas que eu já estudei outros conteúdos em si, né? Porque eu já estudei bastante sobre análise técnica, análise gráfica, teoria de Dow, teoria de Elliott, é, o Wyckoff também, né? Das acumulações, distribuições, enfim. Eu tenho um leque de conteúdo já que eu venho estudando nesses 5 anos que eu estou no mercado, tá? Então, tudo que eu aplico, eu extraí dessas teorias, tá? E eu adaptei da forma que eu encontrei mais tranquilo de aplicar no mercado, tá? Então, assim, eu não sigo a risca, eu acredito que nada do que está somente lá na teoria. Provavelmente eu vou ter alguma adaptação no meio do percurso aqui, tá? Inclusive a minha gratidão total para essas pessoas, né, que entregam o conteúdo e que a gente consegue tá extraindo sempre, tá? E não só deles, mas também de muitos influencers aí do YouTube, né? Eu nunca fiz curso pago, tá, pessoal? Eu nunca paguei curso, nunca comprei curso. E, e tudo que eu venho atuando, né? Todo o conteúdo foi de YouTube mesmo, tá, pessoal? De YouTube, e-book, enfim, tudo que eu consegui extrair nesse período eu fui colocando. Então, as estruturas de mercado eu enxergo na seguinte maneira, né? Aqui no vídeo tá escrito na linha, mas vocês eu acho que não estão conseguindo ler porque a qualidade aqui da imagem não tá, parece que não tá aparecendo para vocês no vídeo, mas eu vou. É bem simples, eu vou falar aqui para vocês. Então, aqui, estrutura de reversão, aqui em cima. Aqui embaixo, estrutura de continuidade. Aqui está estrutura de reversão também. Eu já vou explicar para vocês como que eu enxergo. Essa é uma estrutura baixista, tá? Topos e fundos descendentes. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Estrutura de reversão aqui embaixo, estrutura de continuidade aqui em cima e estrutura de reversão aqui, que é onde ela dá início. Então vamos começar aqui pelo movimento baixista, tá? O preço ele vinha em uma tendência de alta, tá? Vinha subindo. Deixa eu pegar um marcador aqui para exemplificando. Então ele vinha subindo. Depois ele encontra aqui em cima atuantes vendedores, o preço desequilibra, né? E começa a cair. Começa a cair e rompe essa estrutura de reversão aqui, tá? Ele rompe uma estrutura de reversão. E o rompimento é o fechamento do candle abaixo, tá? Ele precisa mostrar que teve mais interesse vendedor do que comprador nessa região, tá? Aí o preço retorna, pega a liquidez aqui e rompe mais uma vez aqui agora fazendo uma estrutura de continuidade, tá? Então eu enxergo a estrutura desta maneira. Se vocês repararem, o candle é um candle só, é a mesma coisa, tá? Porque o preço saiu desse ponto, que seria o ponto de abertura, subiu, né? Subiu aqui, encontrou vendedores fortes que provavelmente já foram colocando suas ordens de venda
parcialmente e daí empurraram o preço para baixo, tá? E o preço desceu. No meio do período, o candle ele vem e ele volta, que seria essa pernada aqui, e depois ele fecha cheio abaixo, tá? Mostrando que a ideia do preço é cair, tá? Aqui na estrutura compradora, a mesma situação, só que inversa, né? O preço vinha caindo, né? Vinha caindo, encontrou compradores, né? A demanda foi maior que a oferta, o preço faz aqui topos e fundos ascendentes e rompe a estrutura aqui de reversão, tá? Rompe a estrutura de reversão. Depois o candle ele vai e volta, né? Ele não vai em linha reta e ele pega a liquidez aqui embaixo e faz a sua estrutura de continuidade, tá, pessoal? Então, eu analiso as estruturas dessa forma. E as estruturas dessa forma, pessoal, elas se aplicam em todos os tempos gráficos, tá? Se você colocar aí no minuto, no 15 minutos, no 4 horas, no diário, no semanal, mensal, enfim, ele sempre vai fazer as mesmas estruturas, tá? Só que a importância de você trabalhar com os tempos gráficos alinhados é muito importante. Eu acho que é o ponto primordial, tá? Que isso eu não encontrei em lugar nenhum, tá? Nos estudos aí da internet, enfim, onde eu consegui extrair estudos, eu não encontrei em lugar nenhum esse alinhamento para que você consiga identificar a estrutura do preço, tá? Porque sim, ele vai acontecer a estrutura, ele vai acontecer a estrutura, só que você precisa entender esse fluxo, para onde ele está indo, tá? Por isso que eu até utilizo lá a média de 200 períodos para estar me balizando para onde o preço está indo, tá? Porque a gente olhando aqui a estrutura é bonitinho, né? Você vê aqui o desenho da estrutura muito tranquilo. Parece que se o preço subir aqui, eu vou vender e aí o preço vai cair, tá? Mesma coisa que eu vou esperar ele romper a estrutura de reversão aqui, né? O preço vai subir, ele vai voltar, eu vou comprar e o preço vai subir. Na teoria, na teoria fica tranquilo da gente passar isso, mas na prática, lá no gráfico, é outra realidade. Eu vejo que eu mesmo me perdia muito nisso, tá? Então, eu estava olhando uma estrutura de 15 minutos, aí o preço tentava dar continuidade, não ia, voltava, pegava, fazia a reversão. Quando ele fazia a reversão, ele entrava dentro de um ponto comprador ou vendedor de uma estrutura de um tempo gráfico maior e eu acabava sendo estopado aí por não saber colocar o alinhamento dos tempos gráficos, tá? Então, que é o principal ponto. Beleza? E daí, só para continuar aqui para explicar essa questão da estrutura, baseado na liquidez, que é a liquidez que move o preço, tá? Que move o mercado, todos os atuantes, para conseguirem fechar um negócio, alguém tem que vender para que eu consiga comprar, né? O mesmo para quem quer vender, o outro tem que comprar, né? Então a contraparte ela tem que existir, tá? Até peço perdão, pessoal, às vezes eu tento expressar da maneira que eu quero passar isso para vocês, mas né, às vezes fica um pouco confuso, mas eu espero que vocês consigam aí entender aquilo que eu estou tentando passar para vocês. A liquidez é o ponto mais importante. E aonde que está essa liquidez? A principal liquidez, ela sempre está nas extremidades do preço. Então, a liquidez externa, que a gente pode chamar, né? Ela está sempre nas extremidades. Seja na extremidade de uma estrutura de reversão, que é a maior delas, tá? Essa aqui é onde tem mais liquidez, né? E tem muita liquidez também nas estruturas de continuidade, tá? Estrutura de continuidade, quando o preço atravessa um ponto, né? Quando ele rompe um fundo anterior ou um topo anterior, tá?
Então, é os pontos onde o dinheiro está nessas regiões, tá, pessoal? Então, os players institucionais, eles tentam sempre manipular o preço para fazer com que o preço chegue nessas regiões e os players, pessoa física principalmente, serem enganados, achando que o preço, quando chegar nessa região, ele vai reverter. E daí o player, pessoa física, acha que o preço vai subir para ele poder vender e às vezes foi só um consumo de liquidez para o preço fazer esse movimento e pegar teu stop aqui em cima, tá? Então isso acontece muito, muito, e se você não alinhar os tempos gráficos, na minha visão, não adianta olhar a estrutura de mercado se você não tiver o alinhamento dos tempos gráficos aí para conseguir se balizar. Beleza, pessoal? Eu vou mostrar agora, isso eu estou desenhando aqui no próprio gráfico, e eu vou ali os candles ali no gráfico mesmo para mostrar para vocês como que o preço vem trabalhando e para vocês entenderem na prática como que o preço funciona, né? Como ele vem se desenvolvendo. Então deixa eu puxar aqui. Eu estou no gráfico aqui do Infut. Coloquei no Infut porque é a série histórica, né, do ativo do índice futuro. E, e daí só para citar alguns exemplos, tá, pessoal, aqui do gráfico. Então, vamos pegar aqui quando o preço vinha subindo e depois ele fez a sua reversão, tá? Se vocês pararem para pensar, aquele organograma ali que eu fiz de estrutural, que eu desenhei ali para vocês, aqui aconteceu aquilo que eu falei, ó. Preço, deixa eu colocar aqui. O preço sobe, aí ele desce, ele sobe. Aí ele vem pegar a liquidez aqui de baixo, que seria uma liquidez interna, e rompe a estrutura, certo? Aqui está meu organograma estrutural, tá? Por isso que eu enxergo tudo isso aqui uma coisa só, tá? Geralmente é muito ensinado a quebra da estrutura simplesmente quando ele quebra aqui o topo, né? Para já considerar esse fundo um fundo relevante, né? Para que o movimento dê continuidade. Beleza, mas a principal compra, se eu estou olhando o movimento comprador aqui, deixa eu apagar esses rabiscos aqui, eu estou me adaptando ainda. Mas se eu quero comprar, aonde que vai ser o meu melhor movimento de compra? Ao meu ver, o meu melhor movimento de compra é abaixo dos fundos, tá? Abaixo dos fundos. Ele tem que ter um fundo para ele capturar a liquidez para que eu consiga comprar. E olha o movimento que ele gerou aqui, né? Então, assim, eu sei que vai ter gente que vai falar, mas analisar o gráfico parado é uma coisa, olhar o gráfico em movimento é outra coisa. Sim, com certeza, tem o fator ali da emoção, de como que está seu resultado no dia, e todos os fatores que você leva em consideração para que você tome uma decisão de entrar no trade ou não entrar no trade, né? Como eu falei para vocês, eu já estudei muitas teorias e análise de fluxo também, tempo reading, né? Tempo reading são ferramentas muito importantes também que eu considero na hora de olhar para o preço e ver se teve aquela reação, né? Claro que se você olhar o candle, você percebe que ele teve a reação no ponto que você quer. Mas quando você também consegue alinhar o fluxo junto à análise gráfica, técnica, é bem legal, tá? Então por isso que eu falo que tem que estudar muito para operar o mercado, porque simplesmente com uma técnica ou outra não é simples assim. Então, dando continuidade aqui, pessoal, então beleza, o preço ele capturou a liquidez,
subiu. Aqui ele enganou todo mundo, porque o que é ensinado geralmente na internet é que nesse fundo aqui seria na análise SMC é chamado de choque, né? Choque, que seria uma quebra de característica de reversão, tá? Então, nesse ponto, seria o ponto que estaria sustentando o preço na alta, né? Mas vocês percebem, até por isso que eu gosto da média de 200, frisando aí mais uma vez, que o preço ele veio, pegou liquidez abaixo, que a principal liquidez está sempre abaixo dos fundos e dos topos. Ele capturou, rejeitou a região e daí fez o seu movimento de alta, tá? Então eu vou considerar uma quebra de característica de reversão somente quando o preço romper aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Agora esse fundo aqui, porque esse fundo ele é considerado para a gente um fundo bem forte, né? Um fundo que pegou uma liquidez e que rompeu uma estrutura aqui em cima, tá? Então esse fundo aqui é um fundo bem forte. Então, quando ele é rompido, o preço abriu abaixo da média de 200, rompeu ele com força aqui para baixo. Então, aqui a gente consegue perceber uma reversão de tendência aqui do gráfico de 15 minutos. Depois o preço volta, ele retorna aqui, né, reage, fecha abaixo da média de 200 e vem para quebrar a estrutura. Ele não quebra, ele fica dentro de um range, né, baseado em outros estudos aí, principalmente esse do Richard Wyckoff. Aqui nós temos uma distribuição do preço dentro desse range, né? Então, seria até uma redistribuição, poderia considerar, considerando uma distribuição esse range aqui, né? Seria uma redistribuição para o preço cair. Então, são um conjunto de fatores que faz com que a gente consiga olhar para o preço e ter uma visão mais ampla, não com tanto zoom, né? Do que o preço está fazendo. Beleza, pessoal? Então, aí eu quero dar o exemplo para vocês na questão ali dos tempos gráficos, né? Porque eu falei para vocês antes que não adianta você olhar somente um tempo gráfico, porque aqui nós estamos no 15 minutos, certo? 15 minutos. Mas se eu coloco no gráfico de 4 horas, no gráfico de 4 horas, aqui, ó. Onde está o topo e o fundo do gráfico de 4 horas? Topo e fundo do gráfico de 4 horas é esse aqui, ó. Tem muita gente que se perde. Eu me perdia, pelo menos, por isso que eu tô gravando esse vídeo para vocês. Topo e fundo, é esse aqui, ó, para baixo. Isso aqui é topo e fundo do gráfico de 4 horas, tá? Então agora eu te pergunto o seguinte: como que eu opero uma estrutura de mercado no gráfico de 15 minutos ou no gráfico de 1 minuto, né? Num movimento direcional como esse aqui, ó, reto, né? Se você quer fazer day trade, por exemplo, né? Tá vendo esse candle aqui, ó, que abriu, né? Abriu aqui em cima, manipulou e já desceu em linha reta no meio do caminho. Como que eu vou vender, né? Considerando que eu vou estar olhando para o gráfico e vou achar que o preço está no fundo e como que eu vou fazer uma venda aqui, né? Mas eu tenho que ter esse zoom do mercado para que eu consiga entender de qual tempo gráfico ele está fazendo a estrutura.
A estrutura. Eu preciso ver. Então, se eu tenho aqui uma estrutura de 4 horas para ele fazer, com certeza os movimentos vão ser muito maiores. Eu não vou, o preço não vai voltar numa estrutura de 15 minutos num ponto para você vender. Você tem que pegar lá num minuto, né? Então, eu vou mostrar aqui mais recentemente. Eu estou ainda perdido com essas ferramentas aqui. Deixa eu ver se eu apago. Ah, apaguei tudo. Agora sim, entendi. Vamos pegar aqui. Tá, tô no gráfico de 4 horas. Vamos pegar todo esse movimento impulsivo que o preço fez aqui, ó. Todo esse movimento impulsivo, vamos tentar identificar entradas ali, baseado nesse movimento impulsivo, porque quando ele quebra essa característica do 4 horas, ele rompe esse fundo aqui do 4 horas, ele mostra que essa pernada inteira aqui é uma pernada impulsiva, tá? Tá gerando uma referência para a gente trabalhar, né? Aqui, certo? Onde ele já tem muita liquidez aqui, ó. Uma liquidez interna aqui do 4 horas para o preço depois, né? Que é, deixa eu ver aqui, vai ficar fora aqui os estudos, mas enfim. Ah, sim, aqui, ó. O preço depois manipular essa região de liquidez aqui, com expectativa depois de quebrar o movimento de novo aqui para baixo. Entenderam, pessoal? Então, essas estruturas menores, essas estruturas que a gente vê no gráfico no meio de uma estrutura de um tempo gráfico maior, são estruturas dos tempos gráficos menores, que são o quê? Que são liquidez para o maior. A liquidez do tempo gráfico menor, ela se torna liquidez para o maior, ou seja, um topo considerado um topo forte do tempo gráfico menor, ele passa a ser uma liquidez para o tempo gráfico maior. Então eu preciso ter essa visão bem ampla de qual estrutura o preço está trabalhando. Isso eu estou falando para quem trabalha com estrutura, mas se você quiser trabalhar com médias móveis, seguir as médias móveis, também você tem que ter esse alinhamento dos tempos gráficos. Senão você vai estar sempre trabalhando contra uma média, tá? Sempre contra uma média. Você coloca num minuto, o preço está trabalhando acima da média de 200, mas daí no 15 ele está abaixo. E daí qual que é a prioridade? A do 15, porque é a do tempo gráfico maior, tá? Então, você vai esperar o preço fechar abaixo da média de 200 do 1 para daí você vender a favor da tendência, tá? A favor da tendência. Se é a estrutura, mesma coisa. Vamos lá para o 1 minuto. Vamos lá para um minuto. E eu quero encontrar aqui para vocês dessa pernada. Tem que ir primeiro no 15 para a gente não se perder aqui. Aqui. Eu quero encontrar como eu faço uma venda, por exemplo, nessa região aqui que o preço abre. Vamos pegar uma aqui, ó, do meio do caminho aqui. Vamos pegar aqui, tá? Vamos começar aqui. Vamos pegar 1 minuto. Vou ter que voltar de novo aqui no minuto. Vai ser por aqui, sim. Ó, vamos dar o zoom. Isso. Aqui. Aqui. 1 minuto. Hoje, pessoal, eu trabalho somente com a ferramenta do Fibonacci aqui marcando estrutura, tá? Porque quando eu bato o olho, eu já sei aonde estão as estruturas, tá? Mas tem gente que gosta de marcar BOS aqui, choque aqui em cima quando o preço rompe, depois o BOS aqui embaixo, que seria Break of Structure, que seria a quebra de uma característica de continuidade, tá? Então aí, como os termos foram criados por um americano, com certeza eles são em inglês, né?
Como eu sou brasileiro, quero operar índice futuro, eu falo estrutura de continuidade para boss, estrutura de reversão para choque, tá? Então, beleza? Então nós temos aqui uma estrutura de 1 minuto, certo? Uma estrutura de 1 minuto. Aí o preço vem no 1 minuto. Eu já sei que no 4 horas o preço está caindo. A média de 200 está lá em cima, o preço está caindo e eu só tenho que olhar para vendas. Eu só olho para vendas, o preço caindo. 15 minutos a média também estava acima. Mas como que eu vou vender se o preço não corrige para mim vender, né? Para que eu possa vender? Então, o que que eu faço? Eu coloco uma estrutura de 1 minuto e quando o preço chega numa região vendedora do gráfico de 1 minuto, eu vou fazer as minhas vendas, tá? Essa aqui, ó, por exemplo, foi no dia 23 de maio, o preço estava caindo, tá? Aí ele sobe, chega nessa região aqui, reage, tá? Ele deu a venda aqui no final do pregão, praticamente. Ele reagiu aqui. Ó, deixa eu colocar menor aqui, senão vai ficar bom. Deixa eu apagar aqui. Então, ele reage nessa região aqui, do 79, reagiu, mas ele mostrou, né, que não conseguiu continuar. No caso, você entrou no trade aqui e depois você foi estopado. Aqui, ó. Tem stop já ligeiramente acima da estrutura. Você foi estopado aqui, certo? Beleza, tranquilo. No outro dia, o preço abre acima da minha região de maior concentração de liquidez. Lembra que eu falei ali no organograma estrutural que eu desenhei? Que essa região é onde tem mais liquidez para o preço. Os players eles manipulam em cima das regiões de topos e fundo e ele precisa manipular um topo. Num caso de queda, ele precisa manipular um topo forte de 1 minuto para que no 15 minutos ele consiga dar a continuidade para baixa do preço. Então vocês reparam que o preço abre em cima da região de liquidez aqui, tenta subir e já logo vem uma força vendedora muito grande e já traz o preço até nessa região aqui da média de 200 aqui do 1 minuto mesmo, tá? E já forma aqui, ó, uma outra distribuição, tá? Uma outra distribuição. E até quem comprou aqui, ó, quem optou por comprar nessa região, ele deu o seu trade de compra, tá? Para quem inverteu a sua estrutura aqui do gráfico de 1 minuto, quer ver? Eu vou colocar para vocês, considerando agora uma nova expectativa aqui do preço, porque ele rompeu uma estrutura de reversão. Quem comprou nessa região do 79, ele até deu aqui, ó. Ele deu aqui. Ó, ele não rompeu a estrutura, mas ele deu 480 pontos, 500 pontos aí praticamente. Só que eu não faço esse tipo de operação, pessoal. Eu priorizo quando o preço rompe uma liquidez forte aqui de 1 minuto, mas o meu tempo gráfico âncora, que é o 15 minutos, ele vem caindo. Eu vou olhar para quê? Eu vou olhar aqui, ó. Eu vou olhar para o meu tempo gráfico âncora, né? O intermediário aqui, ó. Eu vou olhar para ele, porque ele rompeu a estrutura de 1 minuto, mas a minha média no 15 minutos está caindo, né? No 4 horas está caindo. Então, quando ele rompe ligeiramente um topo do 1 minuto, eu vou olhar para vendas, né? Depois, se ele falhar esse rompimento, né? Ele recusa o rompimento. A gente está falando dessa estrutura aqui, não dessa, tá? Porque quando eu volto aqui, ele já. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Pegar no 15. Isso. Então, quando ele. É todo 15 minutos, mas é a estrutura de um. Por isso fica pequenininho aqui, ó.
Então, quando ele rompe essa região aqui de muita liquidez aqui, ó, de 1 minuto, ele rompe ela. O que que ele encontra para trás aqui no próprio movimento do 15 minutos que a gente está olhando, né? Um desbalanço aqui ó, muito grande entre oferta e demanda, onde a oferta foi muito ganhadora. Ele pegou a liquidez desse topo, né? Ele fez justamente aquela imagem do organograma que a gente falou. Ó, aqui, ó. Entendeu? Então a venda maior ela se dá depois que o preço pega uma liquidez, principalmente uma liquidez externa, tá, pessoal? Muita gente confunde também liquidez interna com liquidez externa. Liquidez interna seria, olhando somente para o gráfico de 15 minutos, eu ia considerar essa aqui uma liquidez interna, mas ela é uma externa do gráfico de 1 minuto, tá? Então ela não deixa de ser externa também. Beleza? Então, por isso que você tem que analisar o contexto gráfico para que você consiga montar suas operações com base no alinhamento dos tempos gráficos. Beleza, pessoal? Depois aqui, ó, no outro dia, aconteceu a mesma coisa. O preço já abre aqui no 15 minutos. Deixa eu pegar aqui. Já abre aqui no 15 minutos, manipulando uma estrutura do próprio 15, né? Ele já manipula. Deixa eu apagar aqui. Apaguei tudo, isso aí. Então, ele já abre pegando uma liquidez do próprio 15 minutos aqui, ó. Porque no 15 minutos, ó, a última estrutura de 15 minutos, ela tava aqui, ó. Sempre a última, que é o que importa para nós, tá? Olhar para o passado não adianta nada. Agora, olhar para um pequeno passado, sim, que é a nossa última referência. Nós precisamos ter uma referência para trabalhar. Então, aqui, ó, pode reparar que nós temos uma estrutura de 15 minutos aqui, onde o preço rompe o fundo anterior, gera uma característica aqui, e pode olhar que na abertura do preço ele já abre em cima da região principal aqui do 15 minutos, em cima da região principal. Só que o que que o preço precisa fazer para continuar caindo? Ele precisa pegar uma liquidez externa, tá? Então ele pegou a liquidez externa aqui, que é a maior liquidez do 15 minutos, e continuou o seu movimento. Olha a entrega desse movimento aqui de baixo, né? A gente precisaria só até aqui, ó, né? Mas olha a entrega do movimento que ele fez, continuando o movimento de baixa do nosso principal gráfico, que no caso principal é aquele que a gente consegue identificar as estruturas, tá? A gente não é engessado a tempo gráfico também, pessoal. A gente não é engessado a tempo gráfico, porque por que que eu falo para vocês aqui do 4 horas, 15 minutos, 1 minuto pro índice futuro ou pro dólar? Mas eu posso olhar também nas ações um mensal, um semanal e um diário, 60 minutos, 4 horas, enfim, e fazendo essa diferença de tempo do maior para um intermediário para um menor, tá? Alinhando 3 períodos, né? Por isso que a gente fala 3 períodos. Por que 3 períodos, né? Porque nós temos uma estrutura de longo prazo, longo, uma de médio prazo e uma de curto prazo, tá? Alinhando esses 3 fatores, longo prazo, médio prazo e curto prazo, a gente vai conseguir até adequar as nossas operações. Porque, por exemplo, se eu estou numa estrutura de 4 horas e eu quero fazer uma operação, uma posição de swing trade, eu estou numa região vendedora de um gráfico de 4 horas. Eu posso me posicionar e fazer um swing trade, ficar posicionado aí durante um mês praticamente, até o preço chegar no teu alvo, né? E dentro desse movimento eu posso ir fazendo, melhorando meu médio, né? Fazendo day trade dentro dessa pernada que você está olhando o preço acontecer, né? E você vai fazendo seu day trade ali. Os players institucionais
como eu até falei no vídeo de ontem, eu acho que foi no primeiro vídeo que eu gravei, eles são players que fazem o carrego da posição dentro do contrato, né? Principalmente a gente falando ali do contrato futuro, né? Eles fazem ali dentro respeitando ali os vencimentos, eles vêm fazendo o carrego das posições, né? Então eles vão defendendo as suas posições, fazendo o day trade, mas as posições são longas, né? E a gente pode usufruir também desse conhecimento e fazer também operações longas, ficar posicionado, né? Olhar mais para um gráfico de um período maior, porque é através dele que você consegue ter a visão da onde o preço está indo, né? Da onde o preço está, da onde eles estão levando o preço, né? Beleza, pessoal? Eu acho que dessa forma ficou tranquilo de vocês entenderem o que eu quero passar, tá? Claro que se eu ver que esse vídeo precisa ser melhorado, precisa ser mais didático, eu vou fazer mais vídeos e vou tentar melhorar, tá? Esse vídeo eu tô gravando aqui sem roteiro, sem nada, sabe? Só com base naquilo que eu enxergo no mercado. E eu pretendo continuar fazendo dessa maneira, tá, pessoal? Sem muita, uso o termo, né? Sem muita firula, né? Vamos direto ao ponto, direto ao que interessa para nós, tá? E lembrando sempre, pessoal, para estudar todos os conceitos, tá? Com o tempo vocês vão olhando para o gráfico e vocês já vão imaginando todo o contexto, tudo que está acontecendo, o porquê que está acontecendo, né? Porque não adianta eu pegar o gráfico e fazer isso aqui, ó, que eu vejo muita gente fazendo, colocando um zoom enorme assim na tela e olhando para isso aqui, ó, tá? Olhando para o price action que o candle que engolfou o candle anterior, que fez um padrão, olhando para isso aqui, que agora o preço vai subir. Tá, ele vai subir, mas com base no quê? Tá? Será que ele vai subir porque eu estou sortudo hoje? Ou será que eu tenho um contexto, quando eu tiro o zoom do gráfico, do tempo gráfico maior e consigo ver o que está acontecendo, né? Então, essa é a visão que eu quero passar para vocês. Eu acho que no decorrer do tempo a gente consegue ir melhorando a didática aqui e ir passando aí mais informações, tá? Beleza, pessoal? Eu faço outro vídeo também aliando as estruturas com o volume financeiro, volume quantitativo, o que que eu uso, gosto bastante também. É bem importante a gente olhar o fluxo, tá? Olhar o que está acontecendo, o porquê desse movimento, tá? Se ele está entrando fluxo, ele está andando na direção que a gente quer, que a gente espera que ele vai, na expectativa do movimento. Então isso também é muito importante, beleza, pessoal? Aqui no organograma estrutural, eu deixei a própria definição do candle em si, para que vocês entendam que quando você olha ali o tempo gráfico diário, né, ou qualquer candle, ele precisa fazer uma estrutura dos tempos gráficos menores para que ele consiga fazer, né, a sua abertura, o seu fechamento, a sua manipulação, pegando liquidez nos topos, nos fundos, para que ele consiga se desenvolver. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um joinha aí para incentivar. E vamos para cima aí. Até os próximos vídeos.